Olá pessoas do canal Nutrição, Alimentos e CIA, Pedro Júnior de volta aqui com vocês para mais um vídeo. E hoje eu vou responder aqui uma pergunta que foi feita no comentário, em um comentário de, parece que no antepenúltimo vídeo meu, tá? Na verdade não foi um comentário em si, foi digamos que um pedido para falar sobre um documentário em que dois irmãos gêmeos, eles fizeram uma dieta, tá? Um fez uma dieta cortando açúcar e o outro fez uma dieta cortando gordura. Uma dieta praticamente zero gordura e uma dieta praticamente zero carboidrato. E no final das contas, não houve muita diferença entre resultados entre esses dois irmãos gêmeos. E eu me esqueci o nome lá da pessoa que comentou e pediu para que fizesse esse vídeo, mas a pessoa vai saber com quem é e provavelmente vai se manifestar aqui nos comentários, coisa que você também pode fazer, pode dar opinião aí para pautas de vídeos, aquilo que você queira saber, tá? Olha, eu vi o documentário, uma parte do documentário, e eu vi uma entrevista na CNN, inclusive está aqui na minha frente aqui, sobre esse episódio, e os repórteres estão indagando, estão fazendo perguntas aos dois irmãos. Os dois irmãos são fisiologistas, tá? Ou seja, eles são doctors, eles são médicos, physicians. Há uma diferença nos Estados Unidos entre medical doctors e physicians. A diferença é quase que nada, mas existe uma diferençazinha. E o interessante é que aqui nessa própria entrevista, esses physicians, eles disseram que eles não entendem muito de nutrição, porque não se aprende nutrição na faculdade de medicina, tá? Não se aprende nutrição na faculdade de medicina, essa é a verdade. No começo aqui da entrevista, um dos gêmeos ele começa dizendo: a experiência foi um mês, somente um mês, tá ok? That's right, so it was for a month, I had no carbs, no sugar at all, so basically I lived on meat, cheese and eggs. Ele praticamente não fez uma dieta cetogênica e nem low carb, ele fez mais uma dieta Atkins, tá? Como ele disse, ele comeu apenas ovos, carnes, queijo e peixe. Somente essas quatro coisas. Eggs, meat, fish and cheese. Queijo, proteína e gordura está na mesma proporção. Ovo, proteína e gordura está na mesma proporção. E peixe, dependendo do peixe que você comer, tem muito mais proteína do que gordura. Você pode pesquisar nas tabelas nutricionais aí que você vai perceber isso. Ou seja, ele não fez uma dieta high fat e very low carb. Não, ele fez uma dieta high fat and high protein. Foi isso que ele fez. E outra coisa, ele ficou um mês somente na dieta. Ele citou aqui, por exemplo, todos os sintomas relacionados de alguém que está se adaptando a uma dieta zero carboidratos, que leva de 2 semanas a 6 semanas. Ele fez somente um mês. E, sinceramente, em um mês não dá para você ter noção e não dá para você chegar a uma conclusão, digamos que, boa. Por quê? Porque dentro deste um mês você ainda está em adaptação, ou seja, a sua força provavelmente ela vai ser menor, foi o que ele relatou ali, que a força muscular dele foi menor, inclusive ele perdeu a corrida para o irmão dele que só usou carboidrato, tá? Ele perdeu a corrida de bicicleta, mas isso justamente por causa dessa fase de adaptação. O cara a vida toda comeu carboidratos, agora ele resolve cortar todos os carboidratos da dieta, ele teve problema de adaptação. Como o irmão dele já estava a vida toda comendo carboidrato e continuou comendo carboidrato, ele não teve nenhum problema, porque ele já estava totalmente adaptado a queimar carboidrato, a queimar glicose, tá? Então essas foram as discrepâncias que eu vi ali.
consumo de proteína e gordura na mesma proporção em gramas, ou provavelmente a proteína, no caso dele, foi mais alta do que a gordura. E esse pode ter sido um dos problemas, que, por exemplo, a carne, a maioria das carnes que se compra hoje são pobres em gordura, ou seja, tem um teor muito maior de proteína do que gordura. Daí você não tem uma dieta high fat. Você vai ter uma dieta mais ou menos com um pouco de gordura, um pouco mais de gordura do que a convencional, que é high carb. Mas não é aquilo que a gente conhece como dieta high fat. Agora, uma coisa interessante foi que o cara que comeu gordura e proteína, ele emagreceu 8 quilos. E o camarada que continuou comendo carboidratos, ele emagreceu somente 2 quilos. Houve essa diferença bem gritante aí na perda de peso, tá? Embora o irmão que estava usando somente carboidrato tenha perdido somente 2 quilos, the other measures, no caso do irmão dele, foi totalmente diferente. Ou seja, ele perdeu apenas 2 quilos, mas em compensação o cara que estava comendo só proteína e gordura, ele teve os outros parâmetros piorados. Mas justamente por causa desse negócio aí da adaptação, eles não se adaptaram. Uma outra coisa muito interessante que ele fala ali também é sobre o diabetes ou sobre o pré-diabetes, tá? Quando você tem uma dieta rica em proteína, no caso dele, que foi, parece que mais proteína do que gordura, pelo que eu entendi, você também tem elevação de insulina, porque o nível insulinêmico da proteína é bem maior do que somente o da gordura. Pode ser que seja isso que tenha atrapalhado, no caso, a questão ali. Ou seja, quando você ingere bastante proteína, a proporção está muito desigual em questão de gordura, você também vai ter uma elevação na sua glicose. Já que o excesso de proteína, que o seu corpo não pode guardar a proteína, ele vai transformar aquilo em glicose, ou talvez em gordura, tá? No caso dele, provavelmente em glicose. Essa é uma outra discrepância no caso. Mas no que nós entendemos sobre dieta low carb e sobre dieta cetogênica, ele não fez da maneira certa porque não obedeceu, digamos que, as proporções. O consumo de proteína foi muito exagerado. Um outro problema muito gritante que aconteceu nessa experiência desses dois irmãos gêmeos foi que o irmão que optou por fazer uma dieta high fat, high protein, ele cortou todos os vegetais da sua alimentação. I cut out vegetables. I mean, so literally it was meat, cheese, eggs and fish, I guess. Isso é muito perigoso e muito ruim para uma dieta, você não ingerir legumes e nem verduras. Porque, digamos que o flushing, digamos que a liberação de toxinas é feita pelos vegetais e pelos legumes. Os legumes e vegetais, principalmente os folhas verdes, eles são hepatoprotetores, ou seja, protegem o seu fígado e ajuda a liberar, digamos que, as toxinas do fígado. Qualquer dieta que você esteja fazendo, é essencial você ingerir legumes e verduras, principalmente verduras de cor verde escuro, porque são muito bons para promover o detox hepático, por exemplo, e também biliar, tá? Nesse caso, ele cometeu também essa doidice, porque ele não ingeriu vegetais, ele não ingeriu verduras, e essa também foi uma estratégia que eu creio que pode ter contribuído para que o resultado dele não tenha sido tão legal quanto se esperava. O interessante de se ressaltar aqui, como eu disse no último vídeo, é que a própria natureza nos ensina que uma criança ela já começa a sua atividade alimentar assim que ela sai do útero, praticando as suas mamadas. É que o leite materno ele é cerca de 50 a 55% gordura, tá? 35% carboidrato e no caso lá 10% proteína.
Ou seja, essa proporção é o que a natureza já trouxe de fábrica, digamos assim. Agora, você pega uma dieta padrão que 60%, 65% é carboidrato, ela está totalmente fora dos padrões que a natureza nos trouxe. Porque você pega 65% carboidrato, a pirâmide alimentar ela prega de 15 a 20, 25% de gordura, que é bem baixo, bem mais baixo do que aquilo que a própria natureza ensinou, no caso da criança aqui que está amamentando. Então, esse pode ser um dos problemas da obesidade atual, dos problemas de saúde atual. Agora, uma coisa interessante dizer para vocês que o documentário que eu acabei de explanar nos vídeos passados, o What the Health, ele pega muito no pé das comidas industrializadas. E realmente as comidas industrializadas, processadas, as carnes processadas, não é uma boa ideia. Agora, se você junta proteínas processadas e carboidratos, aí a situação pode ficar um pouquinho ainda pior. Lembra, os carboidratos são de alto índice insulinêmico, a maioria deles. As proteínas, principalmente se forem proteínas magras, que não tenham quase gordura, também tem um bom nível insulinêmico. Daí você pega carboidrato de alto índice insulinêmico, a maioria deles. Aí você pega carnes, que também são boas de índice insulinêmico, e junta tudo em uma refeição, que é o que a nutrição tradicional nos prega, você vai ter índices insulinêmicos bem altos, ok? Então, por isso é que pode estar acontecendo todas essas discrepâncias, porque você junta carboidrato e proteína. Aí você tem altos índices de insulina. Agora, se você juntar proteína mediana, bem baixa, simplesmente para suas necessidades diárias, e botar bastante gordura, você não vai ter índice insulinêmico alto, porque a gordura ela é praticamente neutra em elevar a insulina, tá? Esse é um dos casos também que deve ser pensado nessa questão aí. Ok? Espero ter respondido aqui a dúvida. Espero ter apresentado alguma coisa interessante a respeito dos dois irmãos gêmeos e até o nosso próximo vídeo.